Então vamos lá. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Então a nossa live de hoje é sobre os nossos áudios diários, né? Que somaram aí, eu acho que foram, não sei qual que é o número, talvez a Vanessa saiba me dizer, mas a gente fez 2 meses de áudio. E esse é um projeto que fazia um bom tempo que eu queria realizar, sabe? E eu queria realizar, vou contar pra vocês. Isso é uma coisa que a Vanessa sabe. Mas quando eu era criança, né? Quando a gente é criança, a gente brinca de várias coisas. Então, eu brincava de dar aula, eu brincava de ser professora desde pequenininho. Eu lembro que quando as moças trabalhavam na minha casa, tinha algumas que às vezes elas não eram alfabetizadas ou que a alfabetização tinha ficado assim, elas tinham estudado bem pouquinho. Aí eu dava aula para elas, assim, eu era pequenininha e dava aula. Então, já era um sonho meu trabalhar, né, com a linguagem, com a alfabetização. Mas também era um sonho meu infantil ter um programa de rádio. Você viu? Essa ideia do podcast, eu já tinha essa ideia do podcast quando eu era pequena. Então já era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, né? Quando eu era pequena, assim. Eu brincava, né, das histórias do programa de rádio e toda a ambientação do programa de rádio. Então, a ideia de trazer áudios, né, para vocês diários é uma ideia que eu já tenho há muitos e muitos anos, mas só agora que eu resolvi concretizar. Então, para quem está chegando agora, né, os nossos áudios eles têm um nome. Eles se chamam É Tudo Sobre o Amor. Por que é esse nome? Então é sobre o quê? Sobre relacionamento, professora? Não, é sobre a vida, porque na verdade a vida ela é absolutamente tudo é sobre o amor, né? Nas discussões, as questões emocionais, as questões relacionais, as questões existenciais, de autoconhecimento, de tudo. Na verdade, tudo circunda o amor. Se a gente for ver, não tem aquela expressão, tudo acaba em pizza. Eu vou dizer para vocês, na verdade, tudo acaba no amor. Essa é a verdade. Então, esse local que esses áudios assim chegaram, né? E as pessoas que eles atingiram, assim, foi muito bonito. Então, eu vi processos muito bonitos chegarem até mim, recebi muitos áudios, conversei com muitas pessoas, muitas interações dentro do grupo e muitos processos aconteceram, né? Então, a gente tem pessoas que vieram através dos áudios, né? Acho que até ela está ao vivo aqui, uma delas, e que foi, né? Agora é minha paciente, é minha aluna e foi para um retiro agora comigo. Então você vê que o áudio ele pode atingir muito mais do que a gente supõe, né? Até porque o áudio dá uma sensação de que a gente pode ouvir fazendo outra coisa, né? O vídeo também pode, mas o áudio dá mais sensação ainda do que o vídeo. Então, isso é uma das coisas que eu queria conversar com vocês nesse último encontro que a gente vai ter nesse ciclo de áudios, é se vocês gostam da ideia da gente ter áudio e vídeo ao mesmo tempo, ou não. Ah, vai perder a graça, professora, é bom que seja áudio que eu não me obrigo. Eu queria que vocês depois, a gente vai colocar uma votação lá no grupo, vai colocar na internet também, para que vocês digam, porque eu tive essa ideia de fazer áudio e vídeo. Claro que áudio é melhor, para mim, assim, em termos de organização, sim. Por quê? Porque no áudio eu vou fazendo outras coisas, né? Eu também tô lá arrumando alguma coisa, tô dirigindo, tô indo buscar a criança na escola, tô na feira e eu vou fazendo o áudio para vocês. Mas o vídeo, né, tem algo também de uma interação para quem é mais visual. Eu sou muito auditiva, absolutamente. Então, assim, por mim podia ser tudo em áudio, não precisava nem ter vídeo, né? Mas não é assim que a gente se estrutura como sociedade. Por isso que o vídeo tem tanto valor. E por isso que eu tô terminando com um vídeo agora, né? Não com áudio, esse primeiro ciclo de áudios. Então, o tema, né, dessa edição se chamava A Mãe. E o meu Instagram ele fica apagando porque eu tenho limitação de tempo. Então, eu tenho limitação de tempo, né? Então, não sei o que acontece quando tá no ao vivo, se fica sem tela, que pra mim fica sem tela, porque meu Instagram tem limitação de tempo, eu já passei da limitação de tempo dele hoje.
Então, a ideia é que a gente faça mais áudios, um próximo ciclo, que eu ainda vou definir o tema. Então, o tema desse ciclo era a mãe. Quem não ouviu os áudios, eles estão todos disponíveis, estão todos lá no YouTube, se não me engano, a equipe pode dizer melhor onde eles estão alocados, mas eu acho que é no YouTube. E também tem um grupo de Zoom, né? E tem uma forma de você receber os áudios diariamente também. Eles chegam por lista de transmissão, o que facilita, né? Que você não precisa ir até lá para pegar o áudio também. Mas para quem já perdeu todos esses, né? Pode também retomar e começar lá desde o primeiro. Então o tema era a mãe. E nesse contexto, né, a gente falou sobre várias coisas. A gente falou sobre as nossas relações como filho, como mãe também, e sobre esse maternar na vida. E alguns de vocês me mandaram muitas perguntas, algumas eu já respondi, outras não. Então, se vocês tiverem pergunta para fazer hoje ao vivo, alguma que eu não tenha respondido, ou que eu tenha respondido mais ou menos, ou que vocês queiram perguntar que tenha vindo à tona hoje, eu acho que pode ser bem interessante para a gente poder fazer isso como uma forma de satsanga, desse encontro, para eu responder para vocês também as dúvidas que vocês tenham. Tá? Então, esse local de a mãe que a gente tratou nos áudios, ele é muito interessante, porque a nossa sociedade, ela é estruturada, parece que não, tá? E daí tem aquela expressão, não me cancelem por isso, mas ela é estruturada de forma maternal, ela é, tá? Vão dizer que não é verdade, professora. É verdade sim. A nossa sociedade, ela dá muito valor para a mãe, ela dá muito valor. A mãe, dentro de uma família, ela tem uma função estrutural muito importante, eu diria essencial, sobretudo no início, né, do desenvolvimento humano, no primeiro setênio que a gente chama. Esse é um tema sobre o qual eu não falei muito nos áudios, mas quem já me acompanha há muitos anos sabe que trabalhei muito com essa parte de desenvolvimento infantil, a parte de maternar, de gestação, né? Eu trabalhei muito com preparação para parto, com gestação, com primeira infância, é algo que eu realmente trabalhei longos anos. E o que a gente observa é que esse primeiro setênio, essa figura de a mãe mesmo, essa mãe física, que pode ser uma mãe que concebeu esse bebê, pode ser uma mãe que adotou esse bebê, ou pode ser uma mãe que está fazendo esse papel de mãe diante da ausência de uma outra mãe, mas existe uma essencialidade da presença da mãe na vida da gente no primeiro setênio. Mas é interessante, porque ao mesmo tempo que existe uma essencialidade da presença dessa mãe, ao mesmo tempo é nesse ambiente com a mãe que nós adquirimos, porque a ordem divina faz assim mesmo, os nossos maiores traumas, né? Todas as nossas maiores dores, as nossas sensações de incapacidade, de desmerecimento, de carência. E a gente falou muito disso, né, nesses áudios, e eu recebi muitas mensagens, não foram poucas, sobre isso, quanto o ambiente familiar ele era opressivo, ou as pessoas se sentiam abandonadas, elas não se sentiam cuidadas, elas sentiam que elas não tinham espaço para ser quem elas eram. Então, esse local de você entender que ao mesmo tempo o que há de essencial numa família, né, para que ela se estruture, é a presença desse feminino, dessa mãe, é justamente da onde vai vir as nossas maiores dores, é óbvio, né? Porque na verdade, se eu dou muito, é claro que nesse dar vão ter, eu não vou nem chamar de erros, não são erros. Na verdade é um presente, é uma praçada que é dada de mãe para filho. Então a gente falou um pouquinho, né, desse amor de mãe, falamos do amor de madrasta, falamos do amor de filho, falamos desse relacionar-se, falamos dos abusos em que a gente se coloca e que a gente também comete quando a gente materna indevidamente as outras pessoas, porque às vezes a gente materna quem não precisa e não quer ser maternado, né? Tanto que acho que no ano que vem eu estava pensando no tema do nosso próximo Ouse Amar-se, no ano que vem a gente vai falar um pouquinho mais desse maternar indevido. Então a gente falou de controle, a gente falou tanto dessa questão de novo o Instagram falou que eu passei do limite. A gente falou tanto desse controle
indevido que a gente exerce sobre as pessoas, né? A gente não permite, não que a gente tenha que permitir que alguém seja livre, né? Todo mundo já é livre, mas a gente não permite, não quer que as pessoas sejam livres e elas fiquem dependendo da gente. E isso é um desequilíbrio do ato de maternar que tem em cada um de nós. Homem, mulher, mãe, pai, não importa. A gente está maternando as pessoas de uma certa forma potencialmente o tempo todo. E quando a gente está maternando as pessoas potencialmente o tempo todo, a gente comete esses erros de excesso de controle. E geralmente quando a gente faz isso, a gente na verdade está maternando quem não precisa ou não quer ser maternado, né? Então é como um filho que nesse primeiro setênio, como eu falei antes, ele precisa muito da presença do feminino, dessa mãe representada, seja lá em que pessoa for, na mãe por si só ou outra pessoa. Aí quando chega no segundo setênio, ele precisa muito dessa representação do masculino, desse pai. Olha que interessante, aí muda. Aí quando chega na adolescência, ele quer desconsiderar todo mundo, tá no lugar também. E vai dizer, não quero assim, não é essa vida que eu quero. Eu tenho a minha própria vida, eu tenho gostos que não são os seus. Tá tudo no lugar, né? E vai entrando daí nessa fase de terceiro setênio, onde eu me afirmo no mundo. Então a gente circulou em vários assuntos que falam, vamos dizer assim, indiretamente desse desenvolvimento do ser humano, só que a gente falou mais dos adultos, né? Porque na verdade todos esses problemas que não sejam os existenciais, que a gente só resolve com autoconhecimento, né, com esse estudo do eu, mas todos esses problemas que não são só existenciais, mas eles são sistêmicos e emocionais, eles passam por algo que aconteceu durante a nossa vida, desde o nosso nascimento, né? Veja, as queixas são sempre as mesmas. Quais são as queixas? Abandono, carência, controle. É isso que a gente se queixa com relação ao outro. E é isso que o outro se queixa com relação a gente. Se a gente for ver, é muito limitado, muito limitado o âmbito de atuação que a gente tem dos nossos traumas, das nossas dores, dos nossos problemas emocionais. Parece que é um monte de coisa que a gente tem problema, não é. Não é pequenininho. E se for ver, são coisas que já aparecem lá na infância, né? Aquela criança, vamos imaginar, que queria muito ser aprovada pela professora e que queria ser boa aluna. As necessidades, ela cresceu, continuam as mesmas. A outra que não se conformava, que as coisas elas eram como elas eram, cresceu, é o mesmo problema. E por aí vai. A gente, na verdade, amadurece os problemas. E o que a gente quer não é amadurecer os problemas, a gente quer amadurecer a gente, se emancipar para que a gente fique grande diante dos problemas. Mas não é isso que acontece sempre. Por isso que essa sequência de áudios que a gente veio falar de a mãe, na verdade, a gente veio falar muito desse amadurecimento dessa mãe interna que a gente carrega, porque a gente carrega uma mãe interna que deveria cuidar de si mesma. Então, na verdade, é sobre isso. É também sobre esse local onde eu me sinto uma pessoa mais madura para cuidar de mim mesma. Tá? E para cuidar dos outros que precisem de mim, não para ficar cuidando de quem não precisa e não quer que eu cuide. Né? Então aí a gente solta também essas garras do controle sobre as pessoas que não querem e não precisam querer, né? Tá sob nossa ajuda, por exemplo. Então agora eu queria abrir para vocês para perguntas, tá? Eu vou desmutar todo mundo, mas aí vocês coloquem no chat, tá? Quem quiser fazer pergunta, ou levanta a mão, ou escreve aqui no chat. Tem várias perguntas que ficaram no grupo que eu não consegui responder todas, que foi humanamente impossível. Mas se a Vanessa quiser puxar algumas, se ninguém tiver pergunta ao vivo, eu vou pedir para a Vanessa puxar algumas que estão no grupo, tá? Porque eu não consegui responder todas. Na outra live eu respondi várias, né? E fui respondendo algumas para as pessoas diretamente, mas humanamente impossível. Eram dezenas e dezenas de perguntas. Então, alguém tem alguma pergunta hoje aqui? Não? Então, Vani, puxa as perguntas que estavam lá no grupo, por favor. Eu vou desmutar você. Eu queria trazer uma questão, Ah, Isadora. claro. Fala, Susan. É uma dúvida que me bate muito forte, assim, nesse maternar, maternar a mãe idosa, né? No caso ela se colocando numa posição de dependência muito grande
e até onde que é o limite que é saudável ajudar. Por quê? Porque é, ao mesmo tempo que ela se coloca numa posição de dependência muito grande e de uma debilidade que o organismo dela está definhando, né? Ela tem toda uma questão da resistência, assim, tipo, eu não quero ter que fazer nada, eu quero que algo aconteça. E a gente está orbitando em torno disso, tentando ajudar de alguma forma, na forma que ela vive hoje, como se fosse uma tentativa de suicídio gradativo, sabe? Com a própria saúde. Aí eu e minha irmã ficamos nos questionando muito nesse aspecto, até onde que é saudável essa ajuda. Tá. Então, tem aspectos bem interessantes, né? Porque a gente falou do desenvolvimento, né? Então, a gente começa lá pequenininho, bebê, a gente vai se desenvolvendo, aí a gente tem filhos, e aí, de repente, a gente começa a virar criança e bebê de novo, né? O ciclo da vida é assim. E a gente começa, deixa eu colocar você aqui pertinho de mim, deixa eu dividir a tela com você, para eu poder isso, que daí eu vejo você junto, ficar melhor para eu poder me conectar com você. Então tem um momento, Susan, em que os pais da gente potencialmente, porque pode ser que não aconteça, né? Mas potencialmente eles também passam a ser crianças. Então tem alguns aspectos que estão envolvidos. Quando eles se tornam crianças e precisam da gente no momento certo, em geral a gente não sente que tem peso, mas o problema é que nem sempre é só fruto da idade, às vezes é fruto de várias outras coisas, fruto de problemas emocionais não resolvidos, problemas mentais, problemas financeiros, problemas de vícios e aí doenças. Então, quando chega a idade que seria para você cuidar, você já está cansado, porque você já começou antes do que você deveria ter começado. Então, é uma das coisas que né, era para você cuidar ali quando chegasse na idade X e você tá ali, só que você começou aqui, ó. Você começou quando era mais jovem, né? Porque tem uma série, às vezes, de coisas que acontecem no meio do caminho que fazem com que você comece muito cedo. E aí a gente se sente o quê? Um peso. A gente sente que tem um peso e aquela pessoa também sente que ela é um peso. E se você for perguntar para ela, ela vai dizer: "Eu sinto que eu sou um peso para as minhas filhas." Ela também vai sentir a mesma coisa. Então, assim, é complicado porque não dá pra gente fazer essa escolha, né? Quando acontece antes da hora, não tem como agora retroceder. Opa, como é que eu vou retroceder pra, né, pra falar, não, naquele momento não era a hora de eu cuidar, agora é. Já aconteceu, já cuidou, já fez, já passou um monte de coisa. Nesses casos, essa é uma questão interessante. A gente tem que primeiro largar o passado, a gente larga esse passado que foi pesado e foca no agora, como se tivesse começado agora. E o que que eu faria se fosse agora? E o que eu faria se ela fosse um filho? Porque ela se torna um filho, né? A mãe e o pai, quando eles se tornam, seja mais velhos ou algum tipo de doença que acometa, um vício, qualquer coisa que acometa, ele pode se tornar um filho. Então a gente cuida para quê? Para que ele se torne um filho na hora certa. Ou seja, não é para a gente se tornar mãe ou pai dos nossos pais antes da hora, porque a gente é muito controlador e a gente sabe o que é melhor para o pai e para a mãe da gente. Não, porque o pai e a mãe da gente vieram antes, eles são maiores que a gente. E a gente não tem que ficar a gente dizendo o que eles têm que fazer. Por exemplo, tinha uma publicação, acho que até o Diego está aqui, deixa eu ver se o Diego está ao vivo aqui. Uma publicação que eu tive até que rir ontem, que o Diego fez, não, o Diego não está. Que ele fez a publicação assim: nossos ancestrais rindo, nossos ancestrais que passaram por guerras, 12 filhos, invasões e não sei o que, rindo de nós quando nós dizemos te perdoo, sabe? Porque às vezes nesses locais até sistêmicos em que a gente se coloca, a gente se coloca como maior, né? Como mais é uma arrogância que a gente tem na mente, né? E a gente acha que a gente pode entrar nesse local de ajudar e consertar e corrigir a vida de pai e mãe. Não pode. Então, isso que a gente cuida. A gente tem que entrar na hora certa no cenário. Quando a pessoa realmente precisa de mim, eu tô ali para ajudar. Mas quando ela não precisa de mim, e ela pode estar fazendo um jogo emocional ou não, ou ela pode ter uma personalidade mais narcísica ou não, ou uma personalidade mais dependente ou mais vitimista, eu tenho que entender, é como se fosse um balé. Quando eu ajudo,
e quando eu não ajudo. E nesse local de eu escolher, né, quando eu ajudo e quando eu não ajudo, tem esse timing, sabe? Então, assim, vamos dizer que agora, o timing é agora, né? Tem ajudas para serem feitas. Então, primeiro é o timing de quando ajudo ou quando não ajudo. O segundo é ver se eu tô sendo uma pessoa que não tô permitindo que pai e mãe sejam quem eles são, porque eles têm suas capacidades e podem fazer, né? Tudo, na verdade, às vezes sem nossa dependência. Mas depois eu tenho que entender, a partir do momento que eu tenho que ajudar com alguma coisa, eu preciso entender em que esfera que eu ajudo, em que esfera que eu não ajudo, certo? E nesse local onde eu vou entendendo que esfera em que eu ajudo e que esfera que eu não ajudo, o que é o norte? Aqui a grande maioria de vocês estudam Vedanta. O norte é o Dharma, é o que é correto. Eu preciso colocar e olhar e falar assim, peraí, então tem uma parte, né, da minha mãe, do meu pai, seja lá de quem for que eu estou ajudando e que veio antes de mim, que tem um abuso. Poxa, tem uma vitimização, tem uma dependência emocional, nossa, eu me sinto, né, que está acontecendo um abuso contra mim. Então essa é uma parte em que eu vou mexer? Não, essa parte não pertence a mim. Opa, mas ela depende de mim, às vezes, sei lá, por uma questão de remédios, uma questão financeira, uma questão logística, uma questão de médicos. Opa, essa questão me pertence. Então, veja, tem o timing, tem o que eu não vou controlar, porque eu não tô aqui para consertar meu pai nem minha mãe, eu não tô aqui nem para consertar meus filhos, que dirá consertar minha mãe e meu pai. Por mais que eu não concorde. Entende? Eu posso não concordar, posso ver a vida da minha mãe e olhar e falar assim, meu Deus, o que ela tá fazendo com a vida dela? Que coisa absurda, não preciso concordar, mas eu não tô para consertar, não é meu papel, sobretudo porque eu vim depois, aí muito menos, certo? Mas eu posso discordar de tudo, só que aí a partir do momento que ela se torna uma pessoa que precisa de mim em algum aspecto, aí sim, aí eu vou separar, sabe? Vou separar, vou olhar, ó, aqui não, né? Como se fosse essa garrafa aqui. Né? Então, essa aqui é a parte que ela precisa, né? Ó, então essa aqui ela precisa. Essa é a parte que ela não precisa, mas a gente acha que não, que a gente tem que levar o pacote inteiro, sabe? A problematização dela eu também tenho que levar. Se ela é vitimista, se ela é dramática, se ela é narcísica, às vezes a gente tem mãe que a gente tem que cuidar, e a mãe pode ser narcísico perverso, aí a mãe é narcísico, e daí a mãe é vitimista, ou a mãe é agressiva, ou a mãe... Veja, eu tenho que levar o pacote inteiro? Não tenho, não tenho. Eu vou pegar a parte que eu tenho para ajudar. Qual que é a parte aqui, ó? Aqui eu preciso dar um local condizente para ela morar, por exemplo, ela não tem mais como se locomover, eu ajudo como se locomover, sei lá, às vezes ela precisa trocar fralda, eu vou ajudar ela a trocar fralda, às vezes ela precisa de comida, eu vou ajudar com comida, seja lá o que for. E a parte que não te pertence, que é consertar a mente dela, você não tem que consertar a mente. Lembra, você não vai fazer isso nem com filho. Então você vai fazer isso com mãe? Não vai. Essa outra parte é o teu desenvolvimento, é a tua paciência, tá? Essa parte é com você. Essa aqui você ignora, você faz a parte do Dharma, o que você tem para ser feito. Mas qual que é o problema? É que a gente pega essa garrafa inteira e fala assim, meu Deus, como essa garrafa ficou pesada por causa dessa parte aqui. Aí dá medo, dá preguiça e dá deixa eu ver qual que é a palavra, um desgosto, assim, dá um desgosto em ver que essa parte aqui existe, por exemplo, a pessoa tá doente, a pessoa tem um monte de problemas por causa dessa parte aqui, e daí a gente pensa na raiz do problema, claro, nós somos humanos, a gente pensa, se não tivesse essa parte aqui, poxa, se essa pessoa tivesse cuidado da parte financeira dela, se essa pessoa tivesse trabalhado melhor, se essa pessoa tivesse descansado mais, se essa pessoa não tivesse vício, se essa pessoa fizesse exercício físico, a gente pensa em tudo que ela teria feito, deveria ter feito para não dar todos esses problemas que eu tenho que lidar. Só que não cabe a você, isso é com Ishvara. Essa parte do que ela fez errado com a vida dela, por mais que a gente muitas vezes olhe e fala, meu Deus do céu, que absurdo. Veja, essa parte para corrigir não é sua. Então a gente se relaciona com o que tem para fazer e a gente desconsidera. Tem uma expressão que a gente usa que é assim, que é o último ponto da brincadeira. A gente vai se relacionar com a pessoa, mas não com a doença. A gente não se relaciona com a doença que ela tem. E a doença pode ser uma doença mental, pode ser um problema comportamental, pode ser um vício, pode ser não importa qual é. A doença eu tô chamando,
o problema, né, lá, o urogano lá, que, né, que a gente vai falar, seja uma doença física, uma problemática, qual a problemática seja. Então, com a doença a gente não quer se relacionar, a gente vai se relacionar com a pessoa. E quando eu enxergo a pessoa, eu posso, veja, quando eu enxergo a pessoa, o que que eu faço? Eu ajudo a pessoa no Dharma e a problemática dela, eu faço o quê? Eu enxergo também. Eu vou enxergar inclusive com objetividade. Mas para eu poder fazer o Dharma e enxergar a pessoa, eu tenho que abandonar essa parte problemática do contato, do convívio com a pessoa, porque senão eu não aguento fazer o meu Dharma, eu não aguento, não suporto. Eu tenho peso, eu não tenho maturidade para fazer o Dharma. Entende? Então, assim, quando eu consigo separar, aí eu vou lá e eu penso, eu tenho que pensar muito bem e tenho que olhar qual é o Dharma. Por mais que seja chato, por mais que tenha abuso, por mais que tenha vitimização, por mais que tenha, seja lá o que for, mas qual é o meu Dharma? O que que eu tenho para fazer? Aí eu posso até fazer uma lista de coisas que eu tenho para fazer. Posso até fazer uma lista e estabelecer, ó, isso aqui é minha obrigação diante daquela pessoa, não diante dos problemas dela. Os problemas dela são dela. Eu não tô aqui para corrigir os problemas dela. Eu tô para fazer a minha parte diante dela. Aí eu tô maternando uma mãe, por exemplo, maternando um pai de uma forma equilibrada. Eu tô dando aquilo que eu preciso dar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque a gente se identifica e porque a gente quer que essa parte aqui desapareça, entende? A gente quer que seja assim, que a velhice de todos nós seja ursinhos carinhosos e todo mundo seja muito tranquilo, entende? Mas não é. Não é. Eu que já vi assim muitos, né, idosos, a minha família já aconteceu isso. Meu avô ficou de cama durante 2 anos e meio dentro da minha casa, sendo cuidado pela minha mãe e pela minha avó. Nossa, ele era extremamente agressivo com a minha avó, ele não lembrava mais dela, aí eu tinha que deixar a mão com faixas, assim, sabe? Porque senão ele arranhava, ele batia, era muito difícil, mas tem uma pessoa, né? Então tem uma pessoa para ser cuidada, apesar de, e todos nós, não são as mães, a gente tem os nossos apesar de, né? Então, vou ver qual vai ser o meu apesar de quando os meus filhos tiverem, né, mais velhos e eu tiver velhinha. Eu vou ter meus apesar de, você acha que não? Todos nós vamos ter os nossos apesar de. Só que algumas pessoas têm uns apesar de que são pesados, né? Vamos até falar, tem, né? É pesado aqui, tem os né? Nós sabemos, né? Então, assim, nós sabemos, tem coisas que você olha e fala, meu Deus, Ishvara, né? Só que a gente tem que fazer. Quanto mais a gente encher esse pote aqui, a gente para de pensar nesse aqui. Porque no fundo, esse pote aqui tem muito mais coisa para ser feita. A gente tem tempo para perder aqui, mas a gente fica perdendo tempo aqui. A gente não quer que aquilo tenha acontecido daquela forma. É como se a gente não quisesse que fosse daquele jeito. Mas aí a gente tem que ter objetividade. Para quê? Para ver que as coisas são desse jeito. E se é desse jeito, a gente vai viver e fazer o Dharma sendo da forma como é. Não tem jeito. Porque realmente, se a gente fosse escolher, nossa, eu posso fazer uma lista para vocês de coisas que eu não gostaria de fazer. Você também, né, Suzana? Vai ter uma lista de não queria fazer isso, nossa, fazer uma lista para vocês. Olha, tem uma lista grande de coisas que eu não gostaria de fazer. Mas o que que o autoconhecimento vai trazendo? Ele vai trazendo uma força para a gente fazer o que tem para ser feito, mesmo que sejam coisas que a gente não gostaria de estar tendo que passar. Tá? Então, você tem obrigação, sim, de maternar pai e mãe quando eles precisam, eles estão mais velhos, ou quando eles estão doentes, ou quando eles são acometidos por algum tipo de doença física, mental. Não quer dizer que vai ser fácil. E olha, e tem um detalhe no negócio, os karmas se juntam. Então, quando mãe faz besteira, pai faz besteira, a gente começa a receber os karmas deles. E por isso que a gente tem que cuidar, tá? E fazer a nossa parte, porque ainda tem isso, tá? Vai ficando como karma familiar. Então, né, a gente quer resolver para que não se torne uma bola de neve, tá? Então, isso é um tema interessante, né?
Quem mais quer me perguntar? Eu acho que está aberto para cada um clicar e tirar o som e fazer a pergunta. Se alguém que tá no Insta também quiser fazer pergunta, pode escrever aqui também nos comentários, que daí eu respondo daqui também. A gente tá com um grupo do Zoom e do YouTube, então eu tô fazendo esses dois, esses dois lados, mas se alguém quiser perguntar aqui também pode perguntar, tá? Oi, Renata, namastê. Vanessa, então se ninguém tiver pergunta no ao vivo, lê alguma pergunta lá do grupo, por favor. Vou de trás para frente. Eu vou começar pela última. Tá. Os áudios estão sendo ótimos por aqui. Tem dias que parece melhor não ouvir, porque já penso demais sobre tudo, mas sempre tem algo positivo. Sobre o áudio de hoje, desilusão. Eis aqui uma pessoa que vive muito nessa dicotomia: esperança demais, ou seja, expectativas criadas, e desilusão. Mas a pergunta que fica é: não criar ilusões sobre algo que um relacionamento ou pessoa não pode ser ou oferecer. Mas como lidar com o convívio depois disso, quando o que o outro tem a oferecer não é compatível? Tá, então eu vou começar com uma resposta bem objetiva. Quando você vê que não é compatível, você vai embora, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Ou você fica e entende que aquilo que ele pode oferecer é o que está sendo oferecido. Outra opção, certo? Mas quando a gente alimenta esse local de esperança de que o outro seja como você quer ou como ele não pode ser, a gente tem um problema seríssimo, né? E por isso que o tema desse áudio, né, da desilusão, se é que eu lembro bem certo, né, foram muitos áudios, mas falava sobre isso, né, o quanto a gente vive de forma iludida, né? Isso, e o que que é isso? Isso é uma infantilidade nossa, nós somos infantis. As nossas mentes são infantis, pueris, dependentes, carentes. Então a gente faz planos, a gente não consegue fazer nem plano pra gente. Vocês conseguem fazer plano assim? Vocês conseguiram cumprir toda a lista de vocês, a tarefa do dia? Todo mundo cumpriu, tudo, a risca? Não, ó, tô vendo quem não foi, chegou na aula de mantra, tô até vendo os que faltaram aula de mantra, não conseguem chegar, né? Ó, até saiu da tela aqui pra mim. Então, assim, a gente não consegue, mas pro outro a gente tem planos, a gente faz isso, né? Então, quando a gente alimenta essa esperança, na verdade a gente tá iludido, porque não tem senso de objetividade na mente. Só que, por que que a gente faz isso? E aí a gente vem para também entre aspas, se acolher, né? Que senão fica uma coisa também muito dura. É porque nós temos as nossas dificuldades e as nossas carências. Quanto maior for a minha carência, em geral, isso faz com que eu me torne uma pessoa mais dependente. Quanto mais eu me torno uma pessoa mais dependente, isso faz com que eu alimente uma esperança de mudança do outro. Quanto mais alimenta a minha esperança de mudança do outro, de uma coisa que o outro não pode me dar, infelizmente, mas eu gostaria muito, 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 mas infelizmente não dá e eu não aceito que não dá, iludido. Então é uma escadinha: carência, dependência, esperança, ilusão. Carência, dependência, esperança, ilusão. Carência, dependência, esperança, ilusão. E aí vai essa escadinha: carência, dependência, esperança, ilusão. E ela vai indo. Eu posso dar vários nomes. Hoje eu fiz escadinha assim, mas eu podia colocar umas micro escadinhas no meio, colocar outros nomes, mas vamos colocar dessa forma, né? E é exatamente assim que a gente faz. Então nós temos expectativas de que o outro nos faça feliz. E por isso que quando a gente casa, isso é natural, né? A gente vai ter expectativas. Ah, que vai ser assim, que vai ser assado, né? Que a pessoa ela vai ser assim com você, você vai ser assim com ela. Mas assim, sabe aquela brincadeira que existe hoje, que eu acho muito legal, né? Expectativa, realidade, né? Tem nesses memes, né? Expectativa, realidade, né? Não é bem assim que a banda toca, né? Expectativa, realidade. Só que às vezes tem uma coisa boa nisso. A realidade é melhor que a expectativa. Então, vamos pegar mais alguém que foi para mantra hoje. Já que estou vendo uma que foi para o mantra. Aí a gente estava cantando para Mahalakshmi. Aí ela cantou para Mahalakshmi. Nossa, aí invocou uma energia tão forte. O Mahalakshmi, para quem está chegando agora, é mantra, né? Tava fazendo mantra lá. E aí, nossa, ela ficou emocionada, eu fiquei emocionada, eu me conectei, ela se conectou, eu chorei.
Eu tinha expectativa de chegar na aula de mantra e ficar emocionada, eu não tinha expectativa. Ou seja, a realidade foi melhor que a expectativa. Então, assim, quando a gente deixa as coisas livres, na verdade, a realidade pode ser muito melhor que a expectativa. E isso é uma coisa muito bonita. Então, a realidade também pode ser diferente da expectativa ao ponto dela ser muito melhor. Mas não, a gente está tentando controlar tudo. E nesse local onde a gente tenta controlar como que tem que ser, como que o outro vai ser, como que vai ter que ser, aí, obviamente, que a realidade não tem como superar a expectativa. Mas tem um outro ponto nisso, nesse exemplo aí que você deu, que é um ponto assim. Então, primeiro, eu não posso ter expectativas, eu vou aceitar o que eu estou recebendo. É como se fosse assim, eu imaginar que você foi num casamento, né? Então, foi no casamento e o serviço era francês, assim, sabe quando eles servem na mesa, assim, pronto. Poxa, e daí não tinha, assim, às vezes até tem, né? Tem dois tipos de cardápio, mas vamos imaginar que não, né? E você chega e o garçom vem, né, pela sua esquerda e pá, coloca aqui, ó. Ok, né? É o que tem para receber, na verdade. Agora, quando eu tô diante de um buffet no casamento, aí é diferente. Aí eu começo a ver, mas isso aqui não tem, eu queria mais arroz, eu queria mais esse aqui eu queria, sei lá, lasanha de 4 queijos, essa lasanha de 4 queijos, não sei o que, não tem. Veja, você começa a negociar, né, o que tem, o que não tem, acabou esse aqui, eu vou esperar, pode passar na minha frente que eu vou esperar. É assim na vida também, pode passar na minha frente que eu vou esperar a pessoa, ela voltar a ser carinhosa, pode passar na frente que acabou aqui, ó, a parte do carinho do buffet tá faltando, a gente faz isso. A gente quer que volte. Daí, quando o garçom chega, todo mundo já passou por isso. O garçom chega e fala assim, ó, acabou a lasanha 4 queijos. Como que a gente fica? Desolado, né? Nossa, mas eu queria aquele prato que já tinha antes, que eu já provei, eu já gostei e agora você tirou do buffet. Entende? A gente fica desolado. É natural para nossa criança. É natural, nossa criança fica assim. Então, quando a gente tem um relacionamento, pegando essa pergunta que você fez, a gente, obviamente, que a gente pensa que coisas vão acontecer de determinadas formas. O problema é a gente se reinventar. Era verdade. Só que agora a gente chegou ali e a gente precisa se reinventar. É um pouco diferente, né? Então a gente vai se reinventando. A outra pessoa se reinventa, a gente se reinventa. E a partir do momento que os dois se reinventam, a gente vai, ó, é uma roda do carro, né? Os dois vão se reinventando junto. O problema é que às vezes um se reinventa um monte, o outro não se reinventa nada. Aí fica meio difícil mesmo. Então esse lado é o lado que compete a mim. Né, que eu entenda que às vezes as coisas mudam, que as pessoas mudam, né, e que os cenários mudam, e aí eu preciso me reinventar e de repente fazer ao meu jeito, voltar a ter a tal lasanha 4 queijos, aquele, sei lá, carinho, por exemplo, que faltava. Poxa, era importante para mim o carinho e não tá tendo mais carinho. Então eu vou buscar formas de encontrar esse carinho com essa pessoa, eu vou encontrar formas de dar carinho. Aí eu me reinvento dentro da relação. Então essa é uma perspectiva, mas tem uma outra perspectiva que também a gente não pode desconsiderar, que é assim, às vezes o que acontece é que começa a acontecer abuso na relação. Aí aquela hipótese 1, que eu também tenho que, ou eu mudo essa relação totalmente, ou eu acabo com essa relação. Né? Porque às vezes realmente eu tinha certas expectativas que só podem ser naturais e esperadas, e elas não estão fora do lugar, mas essa outra pessoa ela pode ser muito diferente e pode ser algo que eu não quero. E eu também tenho direito de não querer, né? Não tenho que, então, já que não veio a lasanha 4 queijos, né? Essa é uma outra perspectiva. Já que não veio a lasanha 4 queijos, eu tenho que aceitar e comer, vamos dizer, sei lá, o gratinado de não sei o que, de chuchu que veio aqui. Eu adoro gratinado de chuchu, eu peguei esse exemplo. E eu tenho que aceitar e agora eu tenho que gostar. Não, eu não tenho. Eu posso simplesmente dizer, não quero mais. Estou me retirando da fila, não vou comer mais, não quero mais. Eu posso dizer. Eu posso dizer que eu não quero mais. O problema é que só tem essas duas hipóteses, na verdade, tá? Ou as 3, né? Eu aceito exatamente como tá, ou eu reinvento que tá criando uma nova realidade, ou eu vou embora. Mas não, eu não quero. Eu quero que venha aquela dita lasanha de 4 queijos como ela era no começo da festa. Isso não é possível. E isso é uma imaturidade que a gente tem na nossa mente, né? Porque só tem a opção de aceitar como é agora, ou modificar e transformar e fazer algo ainda melhor, ou não comer.
no buffet. Essas são as opções. Mas não, a gente vai lá no garçom e diz assim, eu não acredito que acabou essa lasanha de 4 queijos. Ele fala assim, infelizmente acabou, veio mais pessoas que a gente disse, não, mas eu não acredito. Fala lá na cozinha, entende? E aí a gente começa a brigar com o garçom, porque a gente não acredita. Fala com o cozinheiro, que eu quero, entende? Porque eu quero aquela lasanha. Não é possível, né? Não é possível. Então, enfim, é um jogo bonito, assim, né, da vida, da gente ao mesmo tempo aceitar as coisas como são, a gente acolher a criança porque as coisas não estão sendo como a gente gostaria, a gente se reinventar diante do novo, mas ao mesmo tempo a gente refutar abusos, caso haja abuso vindo do outro lado, porque a gente se sujeita a abuso quando a nossa mente tem controle, porque a gente acha que a gente vai modificar a situação para que ela seja como a gente gostaria, mas isso não é verdade. Em geral, as pessoas que sofrem abuso têm um lado da mente muito controlador, por isso que elas se deixam abusar, porque elas acham que vão resolver o problema que a outra pessoa está fazendo contra elas. Isso não é verdade. E assim elas vão recebendo abuso, 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 até que elas percebam que eu não tenho ingerência sobre isso, eu não tenho controle sobre isso, a ficha cai e aí elas vão embora. Tá? Mais algum, Vanessa? Mais alguém aqui ao vivo? Instagram? Alguém mais com perguntas para ir fazendo? A gente está ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Zoom, no grupo fechado, né? De quem estava recebendo os áudios do É Tudo Sobre Amor. Se vocês no Instagram quiserem fazer perguntas, também coloquem as perguntas de vocês. Que aqui no grupo do Zoom tem bem mais gente, então aqui tem mais pessoas fazendo pergunta. Mais alguma, Vanessa? Sim. É possível ver claramente o que é limite por amor próprio ou crença limitante? Como saber quando estamos levantando proteção por traumas passados ou realmente dizendo não necessários por amor próprio? Fala o começo de novo que eu não entendi direito o começo. É possível ter claramente o que é limite por amor próprio ou crença limitante? Limite por amor próprio, crença limitante, eu não sei qual contexto que foi feita essa pergunta. Porque Tem assim, umas coisas que ela escreveu antes, posso ler? pode, hã? Antes da pergunta. Essa questão do julgamento é algo que eu trabalho há muito tempo. O julgamento interno e por isso externo já foi muito pior. Hoje consigo perceber e separar que o que julgo e vejo é meu olhar, minhas crenças. Amenizei muito meu julgamento e cobrança externa. Isso tem tornado as coisas mais leves, mas também aprendi o limite entre julgamento e limite próprio. Hoje consigo ser convicta dos meus próprios limites, sabendo entender quando é possível ceder e quando não é. Uhum. É normal esse limite ser de tempos em tempos ajustado? E aí depois ela finaliza com as duas últimas perguntas. Tá. Então, é normal, sim, que os limites sejam ajustados, porque os nossos limites eles mudam, né? Isso porque os nossos comportamentos mudam, a nossa mente ela vai sofrendo alterações. Existe uma parte basal, né, que ela é meio kármica, assim, que não altera tanto. Mas existe uma parte que ela vai alterando conforme o passar do tempo, sim. Então, aquilo que eu tinha de limite, por exemplo, diante das outras pessoas, ele muda, né? Tem coisas que eu aceitava que agora eu coloco um limite e eu não aceito mais, né? Então, os meus limites, eles alteram, tá? Então, a minha fronteira, ela muda, sabe? Como se ela tivesse ou mais protegida, ou mais guarnecida, ou assim, existem até uns exercícios sistêmicos que a gente faz quando a gente tem dificuldade em colocar limites, assim, são muito eficientes, são muito efetivos. Quando a gente tem dificuldade em colocar o não, a gente tem dificuldade em ser sincero com a outra pessoa, dizendo que a gente não quer. Quando a gente tem dificuldade de falar assim, ó, não quero. Poxa, é difícil falar não quero, né? Muitas vezes eu sempre falo, não consigo, não posso, não quero. Então, existem vários limites que a gente tem para, entre aspas, treinar, né? Para a gente colocar limites em atitudes das pessoas. Mas as crenças limitantes, elas dizem sobre mim, né? Por isso estava meio misturado, eu fiquei meio na dúvida sem entender o contexto. Não sei se eu entendi ainda totalmente a pergunta, mas o que eu entendi, do que eu entendi,
As crenças limitantes é quando eu me sinto limitado em alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu não sinto que eu sou apto, né, para fazer determinadas coisas, eu não sinto que eu sou apto para ou que eu mereço algo. Então, as crenças limitantes são variáveis assim. Então, eu imputo a mim coisas que não necessariamente são verdadeiras e que me limitam no meu cenário da vida, né? Então, eu acredito que eu não sou capaz de algo, né? Eu tenho crenças sobre mim e quando eu acredito que eu não sou capaz, né, desse algo, essas crenças elas começam a me limitar. Essas crenças podem ser projetivas? Podem, elas podem vir do passado. Pode ser porque eu ouvi coisas quando criança? Pode, mas lembrando, tudo que eu ouvi quando criança era o que eu precisava ouvir quando criança para ter as limitações aparentes que eu vou ter quando adulto. Então, ninguém é responsável. Na verdade, estava todo mundo só a serviço de você receber os traumas que você precisava receber. Então, tá bom, Joel, tchau. Então, esse local da crença limitante, ele é esse local onde, se essa crença limitante for removida, eu começo a entender que não tem algo de errado comigo, que não tem uma inadequação acontecendo comigo. Porque o problema das crenças limitantes é que se elas só me tornassem vulnerável é bom, né? Eu me senti vulnerável, vejo quais são as minhas questões, alguém fala, por exemplo, um problema que eu tenha e eu aceito, eu olho e falo, nossa, não é que é verdade? Né? Não é que é verdade que eu tô fazendo isso, né? Outro dia meu marido falou assim, poxa, porque eu lavo muito mais louça. Poxa vida, é verdade que ele lava muito mais louça. Poxa, então eu assumo esse local de vulnerabilidade ou de dificuldade ou de erro ou de, né, seja lá o que for, de injustiça que eu tô cometendo. Isso não é um problema de crença limitante. Eu assumir as coisas que eu tenho dificuldade é muito bom e muito humano e ajuda muito no processo de autoconhecimento, porque a partir desse local eu movo algo dentro de mim para ser melhor para mim e para os outros, certo? Agora, ao contrário, a crença limitante é muito diferente da vulnerabilidade, porque a crença limitante, ela num certo nível, eu não saio do lugar, eu não me movo, eu não faço algo para melhorar a minha vida e dos outros que estão ao meu redor. Pelo contrário, eu posso me tornar uma pessoa mais dependente, mais vítima das circunstâncias, vítima das pessoas, vítima de mim mesmo, vítima da mãe que eu tive, vítima do pai que eu tive. Ou seja, a crença limitante, ela não me ajuda a assumir coisas que eu posso assumir para ser melhor. Né? E então, assim, quando eu diferencio, né, essa limitação, entre aspas, real e a crença limitante, ela me ajuda muito, porque um me dá poder de ação e o outro me vitimiza diante das situações. Outra coisa importante, assim, com relação à vulnerabilidade, é quando a gente está, por exemplo, numa discussão, assim. A vulnerabilidade, ela faz com que eu ouça o que o outro tem para me dizer, que é muito difícil ouvir o que o outro tem, para que eu ouça e veja, será que isso é verdadeiro sobre mim? Porque às vezes a gente só está na defensiva, se defendendo do que o outro disse, e a gente não escuta o que o outro tem para dizer pra gente. E às vezes a crença limitante, ela está atrás disso. Tem algo em você que é tão sombrio, que você não acessa e que não é vulnerável em você, e que quando o outro diz isso para você, nossa, você arrepia até o último fio de cabelo, que você fala, meu Deus, eu não sou essa pessoa, eu não quero ser essa pessoa. E qual que é um dos primeiros, entre aspas, primeiras reações que pode se ter desequilibradamente diante disso? Ao invés de você observar e ver se aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro, você se coloca em defensiva. E o que é defensiva? É como se fosse assim, uma pessoa falar para você assim, sei lá, poxa, você... Deixa eu só pedir para ele, apague um pouquinho a luz para mim lá, que tá bem no meu olho agora. Obrigada. É que ligaram a luz da entrada do Instituto. É lá fora a luz, lá na garagem. Uhum. Abriram a luz, estava chegando pacientes aqui no Instituto, daí ficou uma luz lá fora bem no meu olho. Então, na vulnerabilidade, eu escuto o que o outro tem para me dizer, e ao escutar o que o outro tem para me dizer,
eu não tento me defender, ficar nesse local onde o outro diz algo sobre mim, por exemplo, sei lá, ele fala assim: ah, porque você deixa sempre a toalha molhada em cima da cama. Aí eu não vou avaliar o que ele disse, não, eu digo, mas você deixa a porta do carro aberta, por exemplo. Isso é uma infantilidade da mente que não escuta e ela não assume as suas dificuldades e suas vulnerabilidades. De novo, eu estou me infantilizando diante da vida. E aí fica muito difícil. E isso passa por esse local onde a limitação ela não está clara, porque se eu tenho objetividade, eu vejo exatamente aquilo onde há uma limitação e assumo essa limitação e tento modificar. E por um outro lado, quando eu não concordo, eu não aceito que ela é verdadeira, eu também me posiciono me defendendo, né? Então, se por exemplo alguém falar para mim assim, sei lá, você não é um bom profissional fazendo isso, eu não vou dizer, mas você também não. Eu vou dizer, não, eu sou sim. Eu posso só dizer, ah, em qual aspecto você acha que eu posso melhorar? Ah, eu vou observar. Ou no outro aspecto eu posso dizer, não, mas eu acho que eu sou sim. Eu acolho que eu sou sim, eu não concordo, né? Então, quando não tem crença limitante no jogo, fica muito mais fácil eu ouvir uma crítica, né? A crença limitante, ela faz com que eu me torne um patinho feio para mim, que estou sempre me defendendo, porque eu sinto que eu sou inadequado, eu sinto que eu não sou suficiente, eu sou insuficiente, inadequado, não merecedor. Então, quando alguém me fala algo, ao invés de eu ouvir, eu contra-ataco o argumento, me defendo e ainda pior, acuso o outro sobre algo que ele tem de problema também, porque eu me sinto limitado. Né? Como eu me sinto limitado, eu quero que você também se sinta limitado, já que você falou de algo que eu errei, tá? O que mais que ela perguntou no final, Vanessa? Só um segundinho. Tá abrindo. Então, essa parte de auto-julgamento, quando eu tenho muito auto-julgamento, quando a Vanessa pega, achou lá o finalzinho? O, Achei. julga, o Uhum. julgamento alheio, ele é muito forte pra mim, porque eu sou muito auto-julgadora, aí eu não aguento ouvir que ninguém fale nada sobre mim. Fala, Vanessa. Como saber quando estamos levantando proteção por traumas passados ou realmente dizendo nãos necessários por amor próprio? Ah, não dá para falar responder isso genericamente assim. Eu tenho que ver no caso concreto. Porque, veja, às vezes eu tenho que falar não porque é o que tem para ser dito. E às vezes o meu não é projetivo. Em cima da pessoa, eu faço uma projeção por conta de um trauma do passado. Sei lá, a pessoa fez uma crítica a mim por conta de uma questão. Aí eu nem sem saber, eu tô projetando o professor da escola que criticava quando eu ficava torta, sei lá. Então você escrevia assim, tinha um professor que criticava, aí a pessoa fala veja, as projeções, elas são completamente inconscientes. Então é só no caso concreto que a gente vai saber quando a gente está se protegendo da pessoa por uma projeção ou é real e a gente precisa se proteger da pessoa mesmo, né? Não consigo responder isso a não ser que a gente tivesse o caso concreto para entender se tem uma projeção ou se o que você está fazendo é só uma defesa que tem que ser feito, porque às vezes é o que tem para ser feito. Eu tenho que colocar limite, eu tenho que colocar não, eu tenho que afastar a pessoa, porque é o que eu tenho para fazer para eu não receber violência, né? Mas às vezes é uma projeção. A pessoa me lembra justamente aquela pessoa que, né, me causou algo quando criança, né? Então é difícil, eu não consigo responder se a gente não tiver um fato mais concreto. Próxima, Vanessa. As outras já foram Já respondidas. foram? Já. Ah, então tá bom. Então, ótimo. Se alguém do Instagram quiser perguntar alguma coisa, né, a gente está falando sobre, na verdade, os áudios, né, do É Tudo Sobre Amor, esse ciclo de áudios que a gente falava sobre a mãe. Mas o que vocês quiserem perguntar sobre controle, limite, comunicação, relacionamento, tá? Podem fazer perguntas que daí eu vou respondendo. Mas alguém quer responder? Senão eu vou falar algumas coisas para a gente encerrar. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Estou vendo aqui que alguém levanta a mão. Não, ninguém quer mais perguntar? Então, bom, então vamos para a gente concluir, né, tudo que disso que a gente falou, né? Então, esses áudios, né, do É Tudo Sobre Amor, que o tema foi a mãe, eles vêm. Ah, peraí, tem uma aqui, uma pergunta.
quando não conseguimos nos sentir com... Viviane, tenta aí, completamente à vontade com a mãe. Uhum. Essa é a pergunta? Tem mais algum pedacinho? Tem outra aqui. Como faço para lidar com injustiça quando fizemos tudo de forma correta? Ah, boa pergunta, hein? Deixa eu ver a outra aqui, completamente com a mãe. Peraí, vou primeiro respondendo a Kézia enquanto você vai fazendo a tua, Viviane, porque já tá aqui. Tá, então peraí, deixa eu olhar aqui a pergunta. Como faço para lidar com injustiça quando fizemos tudo de forma correta? Tá? Primeira coisa, você tem que agradecer que você fez tudo de forma correta, tá? Quando alguém for injusto com você. Tá? Porque pior é quando alguém foi injusto com você, mas você não fez as coisas de forma correta ou você foi injusto com a pessoa. Aí você tem um problema. O teu maior problema é se você não fizer as coisas de forma correta ou se você for injusto. Quando a outra pessoa está sendo injusta, veja, pode ser que tenha uma razão oculta que a gente não tem como ver, porque que ela está agindo com você dessa forma e tem algum tipo de merecimento para você estar recebendo esse karma. Mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que quando eu fiz tudo de forma correta, eu tenho que agradecer que eu consegui fazer tudo de forma correta, por mais que eu esteja recebendo alguma coisa aparentemente injusta, tá? Então, aí a gente vai continuar fazendo as coisas de forma correta. A gente não deixa de fazer as coisas de forma correta porque a gente está recebendo um resultado aparentemente injusto. É que tem algumas coisas que são invisíveis nos resultados que a gente não consegue ver, e esse que é o problema. Mesmo quando a gente faz tudo correto, ainda tem coisas que a gente pode estar recebendo de alguma coisa que a gente não está conseguindo ver. Tá? Mas é muito bom quando a gente está sendo correto e justo. E o sentimento de injustiça e decepção, como fazer? Confiando que tem uma ordem maior do que a gente mesmo. Tá? Porque o que faz esse sentimento de injustiça e decepção acontecer é porque a gente acha que se a gente fizer tudo correto, a consequência natural é que dê tudo certo. Ou seja, nós queremos ser o controlador do resultado, sabe? Como se a gente fosse o advogado e o juiz. Mas a gente não é. A gente é simplesmente a parte que agiu. Lembrando de quando eu era advogada, né? As partes fazem as partes dela na vida. Aí vem alguém que defende, né? O advogado defende a parte e disse, não, a minha parte foi bem executada. Não, a minha que foi certo. Mas aí vai ter que ter um juiz que vai dizer quem que tá menos errado, né? Mas às vezes a gente quer fazer todos os papéis. A gente quer agir, a gente quer fazer tudo certo e quer que o resultado venha exatamente como a gente acreditava. Aí a gente não vai ser possível, não é possível. Nesse local, a gente precisa encontrar um local de confiança que existe uma ordem divina maior do que os meus próprios atos, do que eu acho que é certo, correto, justo ou injusto. Então, aí a gente vai encontrar um amadurecimento a gente chama isso de entrega, e o que a gente chama em sânscrito de Shraddha, que é confiar que está certo. Mesmo eu tendo feito da forma como eu fiz e fiz tudo certo, outras pessoas não fizeram exatamente assim, mas dentro desse local tem certo, tá certo, sabe? E tem uma frase na verdade, inclusive foi a própria Kézia que me mostrou uma vez, né, atribuída ao Swami Dayananda, me lembrei dela agora, né, foi a própria Kézia cujo marido perguntou, que falava que não há maior gratidão do que ajudar o ingrato, né, era essa frase. Eu lembro que a Kézia me contou uma vez numa sessão e eu achei muito interessante essa frase, se ela é realmente do Swami Dayananda ou não, não sei, até pedi para que a Kézia procurasse, mas a gente não achou, né, se era dele mesmo, mas assim, vamos dizer que seja, né, ou que não seja, mas tem muita sabedoria nessa frase, porque muito fácil é quando a gente faz o que é certo, é correto, a pessoa outra, ela é muito grata a tudo que ela está recebendo, né, ela não é injusta. Mas nem sempre é isso, né? Então, quando a gente ajuda o ingrato, a gente está realmente ajudando e sendo correto com aquela pessoa que, entre aspas, até não mereceria, vamos chamar assim, né? Então, assim, existe algo mais nobre nisso, né? Então, a gente tem que se fiar nessas questões que aparentemente são injustas numa ordem maior. Lembrando que, quando eu me sinto muito injustiçado, é porque tem muito controle na minha mente.
Muito controle, porque nós não somos o diretor da história, nós somos o ator, não somos o diretor. Quando a gente quer ser o diretor, a gente se perde. E daí daquela pessoa que faz tudo correto, a gente se torna aquela pessoa que, ainda que faça tudo correto, a gente não aceita o resultado que é dado. Aí toda aquela ação correta que a gente fez, não que ela se perca totalmente, porque a gente fez o Dharma, mas a gente não aceita o resultado e quer mandar no jogo. E aí complica, porque a gente vai acabar tendo que aprender depois pela dor, né? Que as coisas não são como a gente gostaria que fossem, como a gente gostaria, né? Que elas fossem e tudo fosse totalmente proporcional aos nossos atos. Mas não é, porque tem partes invisíveis que a gente não consegue ver. Na fragilidade, como posicionar... a outra pergunta. Na fragilidade, como se posicionar diante de gritos e estados de nervosismo do outro? Os estados de grito e nervosismo do outro, eles podem ter várias razões. Já vou para a tua pergunta, tá, Vivi? Já vou para ela, depois eu vou do Cassiano. Os estados de grito e nervosismo do outro, eles podem ser um desequilíbrio histriônico, que a gente chama do outro, e que simplesmente a gente precisa ignorar, porque é só uma dor que aquela outra pessoa, pelo tipo de mente que ela tem, ela só sabe expressar daquela forma, entende? Aí a gente pode fazer o quê? Pode ser que tenha vamos dizer assim, um ponto em que a gente precise acolher. Às vezes a pessoa está nervosa e grita e você só precisa abraçar. E ela melhora, porque às vezes ela está sentindo um abandono, uma falta, uma solidão. Então, às vezes, ela precisa ser acolhida, né? Tem momentos que ela precisa ser acolhida. Em outros momentos, ela não pode ser acolhida, né? Ela está com nervosismo, ela está com um grito e você precisa deixar ela sozinha, para ela aprender a se acolher e ela não vomitar em cima de você o nervosismo e o grito dela, tá? Uma outra hipótese que pode ter, porque tem que ver a hipótese, é difícil saber assim sem hipótese. Uma outra hipótese é uma pessoa que não está sendo ouvida. A pessoa foi tão ignorada, não é ouvida e é como se ela fosse um zero à esquerda. Sabe aquela expressão bem anos 80, zero à esquerda? Aí ela grita e fica nervosa para ver se você escuta. E às vezes ela precisa fazer isso. E eu às vezes aconselho para os meus pacientes, às vezes precisa chegar lá e gritar e colocar na mesa. Porque às vezes o que ela precisa é ser ouvida e ela não está sendo ouvida. Então às vezes a pessoa está dizendo, falando e não é escutada, e de repente ela começa a gritar e ficar nervosa porque ela é ignorada. Essa pode ser uma hipótese do que ela está ficando nervosa ou grita. E uma última hipótese assim, que me vem nesse caso é porque a pessoa, quando ela grita muito, ela está tentando exercer também o controle, uma supremacia. Aí você, com objetividade, faz com que ela pare, não no sentido de que você vai fazer ela parar, mas no sentido de que você não recebe esse grito dela e esse nervosismo. Mas muitas vezes ele não está fora de uma ordem, assim, sabe? Entenda, o grito e o nervosismo não é assim, o que grita, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter, porque a nossa sociedade ela é muito desestruturada. Nem sempre o que grita e está nervoso, ele está completamente errado dentro da brincadeira. Nem sempre. Às vezes ele precisa fazer isso para que o sistema familiar, relacional, ele volte ao lugar, sabe? Tem uma expressão que é aquela expressão que às vezes a gente precisa jogar o prato contra a parede, sabe? Às vezes alguém tem que fazer isso para que parem abusos numa casa, por exemplo. E o abuso pode ser velado, abuso pode ser tanta coisa que a pessoa está passando, né? Então, às vezes, a pessoa precisa fazer isso porque ela não está tendo espaço, porque ela tá sufocada. Às vezes, o que grita e fica nervoso, ele está convivendo com alguém muito controlador, aí ele não aguenta mais, daí ele grita, né? Às vezes é só um desequilíbrio também que ele está passando momentâneo e você tem que sair de perto para que você não receba aquela agressividade. Então tem várias formas de você lidar, porque tem várias razões pelas quais uma pessoa grita e fica nervosa. Não é sempre só, o que grita está totalmente errado sempre. Não é assim. Não, tem um contexto, né? Então tenta ver na tua vida aí qual que é o contexto que isso está acontecendo. Porque às vezes tem algo que a gente pode fazer diante daquela pessoa que grita e está nervosa, né? E que a gente não está observando. Tá? Então tem várias nuances aí. Teria que ver no caso concreto, tá? Mas tem várias nuances.
quando a gente está lidando com alguém que grita e fica nervosa. E o próprio traço de personalidade, né? Pessoas que são mais histriônicas, né? Que são mais histéricas, que a gente chama, ou mais histriônicas, que é mais correto o termo, elas gritam e ficam mais nervosas do que as outras pessoas. Aí o outro fala assim, credo, por que aquela pessoa grita? Mas é que é o perfil dela, né? Então ela quando fica nervosa, ela grita, né? Então vai ter a pessoa que grita e a pessoa que não grita. Aí tem a pessoa que ignora, né? Tem aquela pessoa que ignora e só fica parada olhando. Veja, na verdade, daí tem aquela que é irônica. A ironia é uma das maiores formas de agressividade que existem. Na verdade, a ironia ela é até superior em termos de agressividade que o grito. Né? Mas a nossa sociedade não, ela entende que o grito é muito agressivo, mas tem outras formas de agressividade também, né? Então a gente tem sempre que ver quando a gente também está sendo agressivo, mesmo que a gente não esteja gritando, tá? Então seria isso. Mas agora deixa eu ver as perguntas do Insta aqui. O fato de não sentir vontade quando tem. Não, peraí. Quando não conseguimos nos sentir completamente à vontade com a mãe, tem o fato de não se sentir à vontade com a mãe, tem algo a ver com não prosperar na vida? Pode, com certeza tem a ver com não prosperar na vida. Na verdade, assim, algumas teorias vão dizer que tem a ver com a mãe não prosperar, outras vão dizer que tem a ver com, outras vão dizer que não tem, que tem a ver com o pai não prosperar, mas na verdade tem a ver com os dois, tá? Porque a mãe, ela é quem vai abalizar esse local que eu mereço prosperar nesse mundo, eu mereço ser uma pessoa que tem sucesso, que tem, que produz, que é uma pessoa que tem importância na sociedade. E o pai, essa pessoa que leva você para a vida, né? Então, na verdade, é a força de trabalho. Então, se você não se sentir à vontade com essa pessoa, da mãe que você teve, pode ser que você não consiga prosperar na vida sim. Se você não teve o pai ou a mãe presente, ou se você negou esse pai ou essa mãe, pode ser sim que você tenha dificuldade de prosperar. Porque o que é, né? Assim, o que é exatamente prosperar, né? Então, prosperar é eu levar para o mundo o que eu vim trazer, né? Na verdade, eu venho com dons, eu venho com coisas e eu venho para oferecer. Então, prosperar, na verdade, é eu poder entregar. Agora, a pergunta é: se eu não recebo e se eu não recebi, como que eu entrego? Então, eu não ter uma relação, não é, talvez a palavra não seja ficar à vontade, mas eu não ter uma boa relação em que eu larguei os fardos de pai ou mãe, podem interferir na minha prosperidade, sim, porque aí eu não sinto que eu tenho, vamos dizer assim, eu não sinto que eu tenho permissão para poder prosperar, sabe? Porque eu devo algo para pai, eu devo algo para mãe, ou mãe deve algo para mim, ou pai deve algo para mim. Então esse local de prosperar, ele fica impedido de ter um ciclo natural, porque para eu poder entregar eu preciso receber. Tem um livro que eu gosto muito, que eu já indiquei para alguns pacientes meus, que eu gosto bastante, que é Onde Estão as Moedas, né? Que alguns de vocês já conhecem. E fala muito disso, né? De eu receber o que eu tinha para receber de pai e mãe, porque sempre tem algo que eu vim receber de pai e mãe, né? Por mais, olha, pode ser o mais ignóbil pai ou mãe que eu tenha recebido, simbolicamente adotivo, genético ou não, mas sempre, absolutamente sempre, vai ter algo que eu tenho para receber de pai e mãe, que se eu não recebo adequadamente, seja o espelho, seja algo até que eu possa chamar de negativo, essa prosperidade ela pode ficar sim presa num local de não merecimento e não encontrar esses dons que eu tenho para passar adiante, tá? Então por isso que é importante. Agora essa questão de ficar à vontade ou não ficar à vontade com pai e mãe, na verdade, quando a gente já é adulto, é para a gente já ter se emancipado desse local, né, de precisar estar à vontade ou não com pai e mãe, porque é para a gente já ver o pai e a mãe da gente como uma pessoa e não mais com mais esse simbolismo, esse peso de pai e mãe que precisa me aprovar, me reconhecer, me dar recursos, gostar de mim, não gostar de mim, né? Já é para a gente já ter passado. Aí a gente não precisa mais estar à vontade, a gente precisa estar à vontade com o vizinho da gente? Não precisa. A gente não precisa mais estar à vontade. A gente simplesmente vai
se relacionar com essa pessoa como uma pessoa. Antes dela ser minha mãe, ela tem um nome, Maria, José, entende? Ela primeiro tem um nome antes dela ser a mãe. Então pode ser que eu até não fique à vontade na presença dela, porque eu não tenho compatibilidades. Agora, eu não preciso também estar à vontade. Agora, com relação à prosperidade, sim. A prosperidade pode ter várias coisas, porque eu posso sentir que há um débito, né, de alguém para comigo ou de mim para comigo também, tá? Aí o Cassiano perguntou naquela entrega, eu não lembro qual contexto que eu estava falando quando você perguntou isso, Cassi. Nessa entrega o coração é a bússola. O coração, né, ele, como é que eu vou dizer? Depende do conceito que você tem de coração, tá? Porque assim, se for o conceito das emoções, as emoções elas não são a bússola. As emoções elas nos tornam mais sensíveis para a gente realmente ser quem a gente veio ser, assim, para a gente não negar características que são intrínsecas nossas. Mas a bússola ela tem que ser uma mistura do intelecto, né, desse Budi que toma decisões, quando ele está bem concatenado e relacionado com algo maior que o próprio intelecto. Então, o coração, ele pode estar ali junto, porque quando eu tenho o coração, vamos chamar, que eu não sei qual é a palavra que que você associa com o coração, mas vamos imaginar que o coração seja um local emocional. O emocional tem que estar, mas ele não pode mandar. Mas vamos imaginar que o coração seja a intuição. Aí eu vou dizer que tem um fator muito forte. Mas o que é essa intuição? É a relação com algo maior. Ou seja, para eu poder fazer essa entrega das coisas e aceitar como elas são, eu tenho que estar com o meu intelecto funcionando, mas eu tenho que entender que tem algo maior que eu. Por isso que eu entrego, porque eu não comando, entende? Na verdade eu não estou nem entregando, eu só estou reconhecendo que eu não mando, né? Então não é exatamente o coração que faz isso. Na verdade é uma vinculação com algo maior, assim. Então tem mais relação até com um senso de entrega espiritual, não no sentido religioso, obviamente, mas do que o coração em si, né? Porque se o coração for a parte emocional, ela nos engana muito, né? A parte emocional, ela nos coloca em ciladas muito grandes. Se a gente ficar preso na parte emocional, a parte emocional, nossa, nos dá o boi aos montes, né? Que mais que tem de pergunta? É isso, já respondi a outra, já respondi. Mais alguma, Vanessa? Mais alguma no Instagram? Por aqui acabou. Acabou? Então tá. Então acabamos. Então o que que a gente vê aqui assim, né, por todas as perguntas também que vieram hoje, as perguntas que vieram no decorrer desses 60 dias de áudios e tudo mais, é que tem algo muito importante, né, quando a gente fala desse assunto, a mãe, que tem a relação com as nossas carências, as nossas dependências, né? E com as acusações que a gente faz, né, contra nossos pais, pelas pessoas que a gente se tornou, né? Então, isso tudo é muito importante que a gente tenha em conta que a gente meio que inverteu os fatores, né? É como se a gente tem problemas, foi pelos pais que a gente recebeu, mas entendam, a gente recebeu os pais que a gente recebeu para ter os problemas que a gente tem, porque é o que a gente precisava ter, né? Então, quando a gente inverte essa ordem, o raciocínio fica um pouco diferente. E a gente sai de um local onde a gente se torna refém e vitimizado para entender que é uma grande gratidão, o pai e a mãe que a gente recebeu. E aí pode ser o pai e a mãe mais tortuoso que tenha sido, porque a gente também, como pai e mãe, é tortuoso, erra pra caramba, coloca um monte de trauma nos filhos, nossa, quem é pai e mãe sabe, nossa, olha, uma escola, né? O quanto a gente faz isso. Então, na verdade, tudo que a gente recebe de pai e mãe é só o que a gente precisa receber da ordem divina para a gente poder crescer. Porque a gente veio passar aqui nessa história que a gente ganhou esse nome, esse pai, essa mãe, esse sobrenome, né? Então a gente ganhou tudo isso só porque a gente precisa viver, né, nessa vida. E se a gente entende isso, tudo que, entre aspas, nos limitava, né, e a gente falou das crenças limitantes, pode ser superado, porque a partir do momento em que eu entendo que o que eu recebi é exatamente o que eu precisava receber, a sensação é para que eu sinta o quê?
alívio. Alívio. Então é isso que temos, né? Para eu sentir alívio. Alívio por ser quem eu sou. E por isso que o autoconhecimento, junto com as terapias, ele é a dobradinha mais do que essencial, né? Se eu só usar, em qualquer um dos meus atendimentos, se eu só usar as técnicas terapêuticas e eu não aliar autoconhecimento, a gente só fica encontrando as razões, os problemas, os porquês, da onde provém o problema, e a gente não se livra do problema. A gente não se livra. Porque o autoconhecimento, ele vem, né? As terapias, elas vêm para mostrar onde está o problema. E a gente vai lá e vai cavocar e vai achar onde está o problema. E isso é muito bom, né? Com todas as técnicas. Só que a questão é que o autoconhecimento vem para dizer que não tem problema. E isso é muito mais valioso. Eu quero descobrir qual é o problema, ou eu quero viver entendendo que não tem problema, que já está tudo bem, tudo em ordem. Vocês podem escolher, podem falar o que eu prefiro entender, que foi na minha infância que, ou foi meu ex-marido que fez tal coisa, ou a gente quer viver livre apesar das coisas da infância da gente, apesar do ex-marido, apesar da ex-esposa, apesar da professora chata da escola, apesar do vizinho invasivo, apesar, eu não sei vocês, mas eu acho que eu quero viver bem, apesar de todas essas partes que não são fáceis, né, da gente viver e ter na nossa vida. Então, com isso, eu queria dizer para vocês que eu gostei muito dessa nova experiência dos áudios, que se vocês gostaram, eu quero que vocês me contem, né? Porque se não for útil, aí eu não sei se eu continuo, mas se for útil para vocês, se estiver sendo proveitoso para vocês, eu vou continuar com eles, né? A gente vai vir com um novo tema desses áudios, que podem ser áudios / vídeos, né? A gente vai vir com novos temas para vocês. E sugiram também, né? Façam perguntas, façam sugestões de temas, que também isso pode ser muito bom, porque os áudios eu estou fazendo para vocês. Então, se vocês tiverem sugestão de temas, tragam, tá? E a outra coisa também que eu queria contar para vocês, que a gente vai começar a fazer conteúdos que faz tempo que eu não faço, né? E faz tempo que eu estou prometendo e faz tempo que eu não estou cumprindo. Que a gente vai voltar, além, né, de todos os conteúdos sobre saúde mental, parte emocional, relacionamento, autoconhecimento, Vedanta, mantra, tradição védica, isso tudo que a gente já faz bastante assim no dia a dia. Eu vou começar a fazer mais conteúdo sobre saúde integral, né? Que é uma coisa que eu também trabalho há 20 anos, então a gente vai falar agora, voltar a falar, mas de uma forma que eu não fazia nas redes sociais, mas eu vou falar sobre alimentação, rotina, modo de vida, todas essas coisas eu vou voltar a trazer para vocês, tá? Com alguns programas especiais para isso. Então, até mesmo nos áudios, se vocês quiserem que os áudios tenham a ver com isso, a gente pode também mesclar os áudios e falar sobre isso, tá? Aí tem, claro, são coisas mais objetivas, a gente vai falar, como hoje eu estava falando sobre a tâmara, né? Era a tâmara da praçada da Púdia, ela estava contando um pouquinho da tâmara, e todo dia eu posso trazer assuntos para vocês que vocês se interessem, podem me fazer perguntas e a gente vai discutindo essas questões de saúde, porque isso também é muito relevante para quem estuda autoconhecimento, como a maioria de vocês, né, que me segue, que são os meus alunos, porque a mente precisa também estar nutrida e dotada, né, de uma boa alimentação, de uma boa rotina, para que ela possa também absorver os ensinamentos do autoconhecimento. Não pensa que a gente faz o que quer com a rotina, com o horário de dormir, com o horário de acordar, com tudo que a gente vai comer, e aí a mente que dê conta de assimilar o conhecimento. Não é bem assim. Então, uma vida de yoga, assim, uma rotina ordenada, uma alimentação que seja boa, ritmos de exercícios, um corpo forte, estruturado, bonito, isso tudo nos ajuda a ter uma preparação melhor para receber o autoconhecimento, tá? Então, é um casamento importante, tá? Então, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço quem está na live aqui no Instagram, no YouTube, aqui no Zoom também, né? E se vocês tiverem dúvidas ou tiverem sugestões, tá? De temas, aí vocês me falam, tá? Me falem de, né, temas. O É Tudo Sobre Amor, a gente vai abordar mais esses temas que são existenciais, de relacionamento, de comunicação. A gente vai ficar um pouco mais nessa seara, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas específicas que quiserem que eu faça vídeos ou faça outros áudios, vocês também podem me passar, tá? Então tudo tá disponível para a gente poder criar juntos, tá? Tanto nos cursos que já são dados, os cursos de formação, quanto nas lives que a gente faz e tudo mais. Eu queria que vocês também trouxessem as contribuições para eu entender o que pode contribuir mais com a vida de vocês,
tá bom? Então, é isso, vamos encerrar e desejar que essa Mãe Divina, né, que habita em tudo, permeia tudo, nos proteja da nossa própria ignorância e que a gente seja, na verdade, a nossa própria mãe. Aquela mãe que a gente gostaria de ter tido e de repente não teve, aquela mãe que a gente gostaria de repente de ter sido e não conseguiu ser, aquela mãe que a gente, na verdade, sonhava que pudesse um dia nos acolher, nos ouvir, que a gente seja essa própria mãe para si mesmos, né? Que a gente tenha essa mãe interior muito bem formada e que a gente cuide da gente como uma mãe zelosa, carinhosa, acolhedora, que a gente não só aprenda a escutar o outro, mas também a escutar a si mesmos, né? Esse é o meu desejo para esse primeiro ciclo de áudios do É Tudo Sobre o Amor, cujo tema era a mãe. Então, um beijo no coração de todos, que todos fiquem bem e fiquem muito protegidos, se quem exercer o papel de mãe ou de filha também, mas a todos, né? Que todos estejamos protegidos por essa mãe divina contra a nossa própria ignorância. Beijo no coração de todos, fiquem bem. Om.